Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz, programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Ouvintes desta emissora, a nossa saudação fraterna e acolhedora a todos vocês. A partir de agora, estaremos falando do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas neste programa. A Caminho da Luz é um programa espírita redigido e apresentado pela Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Geraldo Leite, Cornélio Chambela, Luciane Cabral, Dinália Castro e Ítalo Pifano. É costume na doutrina espírita iniciarmos e encerrarmos nossas atividades sempre com uma prece. Façamos a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, guia-me por entre as trevas, ilumina meu caminho. Dá-me forças para caminhar pelo estreito caminho da salvação. Orienta-me para não me julgar, nem pior nem melhor que ninguém. Que nenhuma injustiça me faça injusto, que as gratidões não me tornem ingrato, que nenhuma maldade que eu venha receber me faça mal. Que eu possa, meu Deus, preferir receber todas as injustiças e maldades a fazer uma só. Ajuda-me a servir, mesmo nos pequenos atos, e auxilia-me a vencer o egoísmo de querer ser servido. Ó meu Deus, que seja feliz servindo com amor, sem contudo esquecer de fazer a felicidade de outros. Faze de minha vida um luminoso reflexo de tua luz. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. Não seja um consumidor exagerado. Observe quanta coisa existe de que você não precisa para ser feliz. Os assuntos do programa de hoje são Sala de Aula, Laços de Família, Explorando o Evangelho. Luciane Cabral apresenta hoje a reflexão Ternura, Variedades Espíritas, a Bênção da Dor. Tribuna Espírita, Dinália Castro, do Grupo Espírita Recanto de Paz, nos fala sobre a lei do amor. Seara dos Médiuns, pedidos, fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de Aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos continuidade ao estudo do capítulo 7º da terceira parte de O Livro dos Espíritos, sobre a lei de sociedade, com o tema Laços de Família. Por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral.
A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês faz o seguinte comentário: não se pode comparar a vida entre os animais irracionais com a raça humana. A diferença é muito grande. A distância entre as duas espécies é enorme, capaz de se perder na idade do tempo. Na vida dos animais, o cuidado dos pais para com os filhotes é breve. Toda aquela ternura se dá pela força do instinto de conservação. Depois dos filhotes crescidos, a mãe os abandona por não terem mais necessidade dos cuidados da família. Já no que se refere à família humana, é bastante diferente, pelos laços morais dos seres humanos que prendem as almas pelo amor. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza? Que devemos pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, querem identificá-lo com esses? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Continuamos com o espírito Miramês, que comenta: o destino do homem é bem diferente do destino dos animais, por ter o homem alcançado um degrau a mais na sua dianteira, por maturidade espiritual. Algum dia os animais irão a esse estágio. Os animais abandonam suas crias logo que essas se tornam adultas, porque no meio deles a sua missão é somente até aquele ponto. Daí para frente é processo de aprendizado de cada um. A própria natureza os fez assim. Entre os homens é diferente. Eles têm necessidade de permanecer mais tempo juntos, em família, porque os seus deveres, a sua preparação é mais engenhosa, dada a sua capacidade de assimilação ante a vida. No homem há alguma coisa a mais além das necessidades físicas, pois começa nele a se incorporar os direitos e os deveres da vida espiritual, pelo fato da sua elevação, em se comparando com a dos animais, comportando dons desenvolvidos que escapam aos da sua retaguarda. O ser humano é dotado de razão por maturidade e não por bênção material, e essa razão, apresentando-se como inteligência, requer outras necessidades que não as dos animais, que ainda se encontram movidos pelos instintos. O homem tem deveres que não ficam somente em alimentar-se, como seus irmãos da retaguarda. Surgem em seus caminhos a higiene, a necessidade do vestuário, a escola, a sociedade e demais outros aspectos que a vida lhes impõe para que seu desenvolvimento espiritual. Ainda mais, ele enfrenta as controvérsias a que chamamos de erros, para fazê-los compreender o alcance dos espíritos puros, e cada geração vai mostrando mais necessidade de ampliar seus conhecimentos pela força do progresso. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Continuamos ainda com o espírito Miramês. O relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral capaz de reconduzi-la ao primitivismo. O que aconteceria ao corpo se desfizéssemos dos órgãos que o compõem? Certamente seria a morte. Avançar é a meta de todos nós,
E para tanto, necessário se faz que entremos em novos métodos de vida. Quem cresce amplia suas necessidades, desperta seus dons e essas qualidades devem ser acionadas nos seus devidos sentidos. A família é o alicerce da sociedade. Nela se assenta a base da harmonia dos povos. Como preparar homens de valor para o amanhã sem essa base? Crianças sem orientação e marginalização à vista. Os governos de amanhã deverão, por necessidade do próprio povo, investir nas famílias para a educação e instrução das novas gerações. Desfazer a família é desorientar a humanidade. O combate ao egoísmo começa no lar, porque ali passamos a nos interessar uns pelos outros, já com certo desprendimento. Esta é a verdade. Como criar filhos com bom comportamento, sem a presença dos pais, sem o aconchego dos companheiros em família? Deus fez o homem e a mulher para que os dois iniciassem um mundo dentro de casa, representando todo o universo dentro de um lar. Embora já tenhamos falado muitas vezes, tornamos a dizer: ninguém consegue viver sozinho em parte alguma. Todos precisam de todos para se completarem rumo à felicidade. Se queremos ser felizes, trabalhemos para a felicidade dos que viajam conosco no grande caminho da vida. Que Deus nos abençoe para entendermos as suas leis que palpitam em toda parte e têm o poder de nos libertar com a liberdade em Jesus Cristo. Explorando o Evangelho, a palavra de Emmanuel. A videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Jesus, em João, capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. A bênção da dor. Com exceção do masoquismo, que busca prazer na dor, a dor constitui o grande medo da alma humana, o fardo mais pesado que carregamos em nossa passageira existência. Em vista disso, ao expressarmos o desejo de coisas boas, dizemos:
saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Entretanto, não basta apenas desejar saúde e paz, se as negligenciamos em nossas ações. Dalai Lama, famoso monge budista da atualidade, fala sobre isso de forma magnífica. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem-se do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. A vida é construção. Se não construímos saúde e paz, como poderemos viver em harmonia e sem dor? Jesus, no diálogo com Ismael, o espírito protetor do Brasil, no capítulo 6, A Civilização Brasileira, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, diz: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. Na vida de Francisco de Assis, pelo espírito Miramês, na psicografia do médium João Nunes Maia, há uma passagem sobre um hospital de leprosos, por demais impressionante, se considerarmos o que seria uma casa de saúde no século XIII. Os rancenianos daquela época eram relegados ao abandono e a medicina não tinha condições, como agora, para tratá-los adequadamente, eliminando a dor e a doença. Francisco de Assis tinha um profundo carinho por aqueles doentes e sempre pedia aos seus companheiros, na sua impossibilidade, para visitá-los e trazer notícias daqueles restos de homens. Muitos manifestavam impaciência e revolta por estarem separados da sociedade, das mulheres e dos filhos. Certa feita, Frei Pedro de Catane e Frei Paulo foram visitar os enfermos e conversar com eles acerca da bondade de Deus e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Um deles, o mais agitado, começou a blasfemar contra Deus, contra o Cristo e contra eles mesmos, por estarem somente conversando e ele cada vez mais doente e relegado ao abandono. Chegou mesmo a dizer: é porque essa doença não é em vós. O leproso, que se chamava Tanali, ficou mais furioso com o recado de Francisco, dizendo: esse pai Francisco fica de longe nos mandando bênçãos. Elas para mim de nada servem, pois cada vez que vindes aqui, fico mais revoltado e com a mesma doença. Dispenso o consolo de homens como vós, que parecem mais miseráveis que nós. Se tivesseis alguma coisa para dar, não virias aqui. Frei Pedro de Catane e Frei Paulo ouviram o leproso em atitude de oração, enquanto Tanali blasfemava. Um dos homens, agindo sem a permissão do doente, colocou-o nos ombros e falou pacientemente: vamos levá-lo ao médico, que ficou mais ou menos longe. Lá chegando, Francisco de Assis olhou para aquele rosto em chagas, cujos lábios emurchecidos tinham se transformado numa só ferida. O odor era insuportável, o corpo era uma só chaga e o doente não mais suportava a roupa sobre a pele, que quase não existia. Francisco, tomado de amor pelo leproso e com profunda humildade, beijou-lhe o rosto como se fosse o de sua própria mãe, Maria Piccaline Bernardone.
Retirou a roupa do enfermo, jogando-a de lado, e em seguida beijou-lhe as chagas pustulentas. O doente, naquele clima de fraternidade, começou a chorar, e Francisco também. Choraram juntos. Pai Francisco pediu aos companheiros que trouxessem uma gamela com água morna e 3 rosas. Pôs Tanali na gamela e pediu aos discípulos que solicitassem a proteção divina, e chamando Frei Luís, pediu-lhe que recordasse a passagem do Evangelho da cura de Lázaro, que havia sido dada como morto há 4 dias, quando foi curado de catalepsia por Jesus. E Francisco foi passando suas mãos no corpo do leproso, e todas as feridas foram se fechando à medida que as mãos lavavam o enfermo. E Tanali, quando observou o ocorrido, ele que era um criminoso contumaz e incendiário e irreverente, gritou em altas vozes, com os braços estendidos para os céus: Senhor, sei que existis. Fazei de mim o que quiserdes que eu seja. Alguém, apressadamente, lhe trouxe uma veste rota e todos o abraçavam. E desde então passaram a chamá-lo Frei Aprígio. Passado muito tempo, pregando o Evangelho nas andanças com Pai Francisco, a quem tinha o mais elevado respeito, Frei Aprígio, no ano de 1250, ainda sentia em seu interior algo a corrigir. Tinha impulsos de violência e, apesar de toda a sua vida modificada e os recursos da prece, sentia ainda dentro de si aquele animal orgulhoso e violento. Certa noite, próximo da cidade de Lecce, quando lhe servia de teto uma árvore, perdeu o sono, fitando as estrelas e, chorando, pediu a Deus: Senhor, se me fosse concedido receber algo de tuas mãos santas e sábias, se me fosse concedido pedir-te alguma coisa como prêmio para meu coração, se eu pudesse escolher um caminho de livre e espontânea vontade, eu te pediria que beijasses outra vez o meu corpo com as chagas da lepra, e eu seria o homem mais feliz da terra, porque agora somente ela poderá arrancar do meu coração o orgulho e a violência que carrego comigo de eras incontestáveis. E ainda chorando adormeceu. No dia seguinte, quando acordou com a luz do sol a banhar-lhe o rosto, Frei Aprígio voltava a ser Tanali, o leproso de Rivor Torto. Ajoelhou-se diante do beijo solar, agradeceu profundamente a bondade do Criador e, desatando o cordão da cintura, trocou a veste de franciscano por uma comum, tomando a direção da casa de saúde, de onde antes revoltado saíra. Ali em Rivor Torto, 6 anos depois, no ano de 1256, Tanali morreu agradecendo a Deus e ao Cristo pela bênção da dor, representada pela lepra, que o fizera expurgar do imo de sua alma o orgulho e a violência, trazendo-lhe paz e harmonia. O exemplo de Tanali nos fala ao coração. Quando abandonamos o amor às margens do caminho, a dor vem, como um ourives, lapidar nosso espírito para a nossa missão principal: evoluir. Muita paz. A Caminho da Luz. Só sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade,
quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal com o bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem. Ainda há ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente. Vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim. Tribuna Espírita, a palavra de nossos oradores. Hoje faremos uma pequena reflexão sobre a lei de amor e tomamos por base um texto de Raul Teixeira e o Evangelho segundo o Espiritismo. O evangelista João escreveu no seu texto que Deus é amor e que amou o mundo de tal modo que mandou o seu Filho para que todos aqueles que no seu Filho crescem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem. E é muito importante nós pensarmos nisto. Deus é amor. Mas muitas vezes aprendemos a dizer essas frases e passamos a repeti-las mecanicamente. Poucas vezes nos damos ao trabalho de nos deter no que significa esses textos e o que essas almas de escola, essas almas luminosas que chegaram à Terra desejaram nos dizer com o que disseram em seus textos. É a partir daí que verificamos que o amor, de fato, é a essência da vida. Nada do que existe, nada do que existirá em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica, poderá ocorrer sem o amor. De fato, o amor é a alma da vida.
Do mesmo modo que nós não conseguimos sobreviver no corpo físico sem o oxigênio, sem a respiração, sem a nutrição, não encontramos saúde da alma fora das dimensões do amor. É tão importante amar que o evangelista estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é o próprio amor. E quando pensamos em Deus, de fato, pensamos no amor. Mas o amor, ele se manifesta de diferentes formas. Dentro dos hábitos corriqueiros do mundo, por exemplo, nós pensamos no amor como relacionamento conjugal, fraternal, afetivo. Amor é a alma da vida. Alguém que plante uma árvore, por exemplo, que atire sementes ao solo, se não fizer isso com amor, isso mingua, se atrofia, a planta morre e não nasce. A mãe de família que cozinha, que serve a mesa, que lava, passa, que atende aos filhos, ao esposo, se não fizer isso com amor, terá ácido nas suas mãos e fogo no seu olhar, porque há de se ter amor para aguentar essa vida doméstica de todos os dias fazer-se as mesmas coisas. É por causa disso que pensamos nessa magia do amor que é Deus. Como o amor permeia as nossas realizações, as nossas relações, não nos custa verificar como é que nós nos encontramos, como é que nós temos encontrado com essa virtude tão maravilhosa. Quase sempre estamos aborrecidos com alguém, com algo, com a vida, com a política, com a economia, e são tantas as coisas, os gastos, a família, os amigos, e poucas vezes nos abrimos para deixar o amor entrar em nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Lázaro, um dos notáveis escritores da nossa obra da codificação espírita, ele escreveu num de seus capítulos assim: quando Jesus enunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, embriagados de esperança, desceram aos circos, entoando hinos, cantando glórias a Jesus. E o nosso irmão espiritual Fênelon, também um notável escritor da codificação espírita, ele vem nos dizendo que o amor é de essência divina e que desde o primeiro até o último ser humano possui no coração, lá no fundo, a chama desse fogo sagrado. É um fato que muitas vezes nós podemos constatar porque o homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso perante a sociedade, ele tem por um ser, por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, muitas vezes à prova de tudo, atingindo frequentemente proporções sublimes. Diz-nos ainda o nosso irmão Fênelon, para nós não acreditarmos no endurecimento do coração humano, porque ele cede ao amor verdadeiro, porque o amor, ele sempre vence. Somente a força do amor nos dá coragem. Por exemplo, quando um pai toma o seu filho doente e leva-o ao hospital, deixa-o ali submetido a intervenções cirúrgicas, é por amor. Senão o filho morre, fica sempre doente, aleijado, acaba. Diante de alguém que nos agride, por exemplo, que nos ofende e nós silenciamos por alguns minutos, tem que ser por amor, porque senão nós avançaríamos como se fôssemos fera sobre aqueles que nos dizem o que não gostaríamos de ouvir. O amor é realmente a alma da vida. Não conseguimos nos imaginar fora da proteção do amor de pai, de mãe, de familiares, de amigos. Não conseguimos imaginar-nos na terra distanciados do amor de Deus, que nos manda as primaveras, os outonos, os invernos, os verões, a cada ano, repetindo em nome do amor as 4 estações, porque em cada uma delas nós retiramos o que necessitamos para a nossa vida planetária. É só o amor de Deus que é capaz de fazer isso. Se não for por Deus, não conseguimos respirar.
É esse Criador que acende todas as noites as estrelas, sem cansaço. Todos os dias nos dá a estrela solar, que mesmo quando não a vemos nitidamente no céu nublado, é a claridade do sol filtrada através das nuvens densas. É a estrela solar se fazendo presente todos os dias. Deus é amor, nos fala o evangelista João. Mas vale recordar de que Jesus Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros, tanto quanto vos tenho eu amado. E é complicado imaginarmos que se possa amar como Jesus Cristo nos amou, porque Ele foi o ser mais perfeito que habitou a face da terra. No entanto, se essa foi uma proposta dele, ele sabia que precisaríamos realizar esse exercício de amor. O amor não nos chega de repente, não brota em nós de repente. O que brota em nós de repente é a paixão, é o desejo, é o despertamento das vaidades. Porque o amor verdadeiro, ele é fruto do tempo, das experiências, da convivência com as coisas, com os seres, na sociedade. Vamos aprendendo a ter esse olhar de profundidade para tudo, para as coisas, para as pessoas, e é a partir daí que nasce o amor. Alguém pode dizer assim: eu amo o que eu faço, mas com certeza não foi no primeiro dia. Possivelmente aquele primeiro dia tenha sido não muito bom, perturbador, talvez estivesse ansioso, mas a continuidade daquele trabalho, nós passamos a tomar afeto por aquilo que nós fizemos. E é o tempo que vem consagrar esse amor. Amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos tenho amado. E em outra ocasião, ainda nos disse o Mestre: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E que coisa importante é essa de nós sermos aprendizes do Cristo, aprendizes de discípulo do Cristo, identificados pela nossa capacidade de amar. É tempo de começarmos a refletir a respeito do amor da terra, que não se trata, na verdade, de abraços, beijos, afagos, porque isso é a dimensão do amor conjugal, do afeto conjugal, do amor fraternal, das amizades, mas o amor verdadeiro, ele é muito mais amplo do que isso. Se Deus é o próprio amor, abarca então toda a natureza. Alguém que esteja na defesa das causas ecológicas ama. Alguém que esteja na luta pelos direitos verdadeiros da humanidade é porque ama. Alguém que quer defender as nossas camadas de ozônio para que o homem não adoeça na Terra é porque ama. O cientista que trabalha num laboratório e se esquece até mesmo de si próprio, entrando noites adentro, buscando vacinas, remédios, produtos que facilitem a vida da humanidade terrestre, é porque ama. Ele tem amor em seu coração. A fonoaudióloga que, junto ao gago, a pessoa que sofre traumas, realiza ali diariamente as mesmas lições, as mesmas terapias, sem imaginar quando o seu trabalho terá sucesso, é só amando. O fisioterapeuta que cuida da criança doente, do adulto, da pessoa que necessita dos seus préstimos, também sem saber quando terá êxito aquele seu trabalho, é porque ele ama. Daí o amor permear todas as nossas ações, para que sejam ações positivas, para que sejam ações do bem, têm que estar nutridas pelo amor. É por causa disto que o apóstolo Simão Pedro escreveu numa de suas epístolas que o amor, e só o amor, é capaz de cobrir multidões de pecados. E diante de todos os nossos equívocos humanos, dos nossos erros, dos nossos agravos, é por causa do amor de Deus que Ele nos permite voltar à Terra, recomeçar experiências, retomar contatos.
reestruturando-nos pouco a pouco para que um dia cheguemos à sua luz, à sua imensa luz. É pelo amor e somente pelo amor que estamos hoje no mundo, ainda que estourem bombas, ainda que haja palavras agressivas aqui e ali, ainda que haja homens maus, criaturas enfermas, porque nada disso ocorre sem o amor de Deus esteja sobre a criatura humana. E para que todos nós possamos ser felizes, porque Deus é amor. E amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, honesto, honrado, consciencioso para fazer ao outro o que gostaria para si próprio. É a mais completa expressão da caridade porque resume todos os deveres para com o próximo. E assim a prática do amor vai destruindo o egoísmo e nos leva a compreender o que é a fraternidade, porque tempos virão em que ela reinará sobre a terra e haverá paz e justiça entre nós, porque o amor, ele é de Deus e é eterno. Que assim seja. Seara dos Médiuns, amor, caridade e trabalho. Ouvintes do programa A Caminho da Luz, a página que nós vamos falar hoje é sobre pedidos. Não peças aos amigos espirituais para que te rasguem um véu de ouro. A fortuna imerecida pode sepultar-te o coração na cova da preguiça. Não peças aos benfeitores da vida maior para que sejas conduzido ao leme do poder. A autoridade inoportuna pode encurralar-te no fogo da violência. Não peça aos instrutores de outras esferas que te ofertem segredos da perfeição corpórea. A beleza efêmera pode situar-te no vício. Não peças aos mensageiros divinos o privilégio da posse. A posse mal conduzida atrai os milhares da usura. Não peças aos companheiros desencarnados os enfeites da fama. A fama, sem alicerces respeitáveis, atrai as víboras da calúnia. Não peças aos emissários do Senhor os regalos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai os gafanhotos da inveja. Pede a todos eles para que te amparem o próprio aperfeiçoamento, porque, aprimorando-te a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e a raciocinar para discernir. Nobres ouvintes, até o próximo domingo, se Deus quiser. Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. Prezados ouvintes que nos acompanharam até aqui, o programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos vocês. Esperamos que os assuntos apresentados possam ter sido úteis e que venham a ajudar de alguma maneira. Todos os assuntos aqui apresentados são de responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Não fiquem em dúvida, procurem uma de nossas casas espíritas para esclarecimentos. Este programa estará de volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário. Obrigado a todos e até lá. Façamos a nossa prece final.
Deus, Pai Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez, como ensinastes aos discípulos, a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem tolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor, com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria, e que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.